Oi pessoal, adivinhe onde eu estou? Na sala da minha casa, gente, exatamente. Eu queria muito estar no lugar onde eu quero levar vocês agora nesse episódio do Viajando Sem Viajar com a Sussu, mas já que nós não podemos viajar ainda, quer dizer, eu posso, vocês não, e eu sou solidária com vocês, nós vamos fazer um tour virtual. Vamos lá, gente, vamos conhecer, tadã, a Costeira Amalfitana. Gente, eu estou super feliz de apresentar para vocês esse lugar. Eu falei para vocês, eu já tinha prometido que eu ia dividir os dois vídeos, porque aquele que eu falei de Capri não dava mais, foram 30 minutos de vídeo, não dava mais para eu contar da Costeira Amalfitana. Então, como prometido, eu estou aqui com o segundo vídeo para mostrar para vocês esse lugar encantador. Estão prontos para mais um episódio do Viajando Sem Viajar com a Sussu? Vem comigo! A grande beleza e as cores da paisagem não podem ser carregadas em uma tela. E mesmo as lentes dos maiores fotógrafos do mundo não conseguem compreender todas as facetas. Por isso, na lista dos lugares para visitar pelo menos uma vez na vida, gente, a Costa Amalfitana, ela está incluída entre as primeiras posições. Neste vídeo de hoje, nós estaremos descobrindo com esse mini tour a Costeira Amalfitana. Como chegar lá, como fazer casamentos lá, quais são as cidadezinhas, as características, as praias mais lindas, os monumentos ricos de história dessa região. Vamos nos preparar para uma jornada extraordinária juntos em um dos lugares mais lindos do mundo. A Costa Amalfitana, também conhecida como Divina, é uma terra viva. Mesmo que as emoções experimentadas façam com que os visitantes duvidem que é um lugar real. Geralmente quando você tem a impressão de estar em um sonho, você dá aquele beliscão no braço para ver se a sensação da dor prova que é tudo verdade. Neste caso, no caso da Costeira Amalfitana, são os aromas, são os sabores que tornam tudo real e inesquecível. A Costa da Amalfi é conhecida por ser a terra das flores, da laranja, dos limões, da salinidade das praias maravilhosas e da vegetação mais selvagem do Mediterrâneo. São todas dispostas verticalmente, com essas casinhas com vista para o mar, escondidas no labirinto de becos pitorescos. A área se estende por 11.321 hectares entre o Golfo de Nápoles e o Golfo de Salerno e possui 14 municípios: Amalfi, Atrani, Cettara, Conca dei Marini, Furore, Maiore, Minore, Positano, Capri, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri del Mare, Agerola, e são cidades conectadas pela estrada estatal 163 Amalfitana, que é considerada uma das estradas mais bonitas da bota da Itália, construída na época dos Bourbons. As praias da Costa Amalfitana, elas são um verdadeiro paraíso. É um passeio de barca, além do imenso espetáculo, gente, natural, permite a gente de admirar as maravilhas da natureza diretamente do mar. Quem prefere o verde, por outro lado, pode percorrer muitos caminhos que dão para a costa. Nos últimos anos, por exemplo, o trekking ele tem experimentado um desenvolvimento muito grande graças ao destaque internacional dessas rotas, como o Caminho dos Deuses, por exemplo. Então fica aí uma dica para vocês que amam caminhar. A Costa Amalfitana, ela leva o nome dessa cidade que foi a primeira das 4 repúblicas marítimas, Amalfi, que era considerada uma potência no tráfego comercial com o Oriente por causa da sua saída natural para o Vale dei Mulini. Então assim que você chega ao local, você é recebido por essas casas brancas colocadas na rocha,
como se fossem diamantes conectados entre si por essas escadas sugestivas e por esses becos cobertos. O lugar mais importante de Amalfi é a praça onde fica a Catedral de Sant'Andrea, né, com a sua torre, o sino e o claustro del Paradiso. A cidade de Amalfi, que dá o nome ao trecho da costa de Vetri Sul e Mare a Punta Campanella, é um dos centros turísticos mais renomados de toda a costeira, de toda a costa da Campania, que é a região onde fica a costeira amalfitana. Conhecidos e apreciados em todo o mundo, é claro, por sua beleza artística e natural, mas claro, também pela sua acomodação, a sua hospitalidade turística, que é bem desenvolvida e é muito, muito refinada. A Costa Amalfitana é um dos lugares mais amados dos noivos para celebrar o casamento, tanto pela beleza da paisagem quanto pela infinidade de escolha de locais panorâmicos entre hotéis e vilas. E agora eu quero mostrar para vocês aqui alguns municípios da costeira amalfitana e como se casar, qual é a característica desses casamentos lá, e um pouquinho das particularidades de cada local. Vamos falar um pouquinho de casamentos religiosos, casamentos civis, estilos de casamento, enfim, tudo aquilo que vocês precisam saber para entender se esse é o lugar do coração de vocês, que vai se tornar cenário do casamento de vocês. A história de Amalfi, só para vocês conhecerem bem o local, vou dar aqui para vocês algumas notas históricas. Nesse cenário histórico, a legenda e a história ela se sobrepõem. Diz a lenda que Hércules se apaixonou pela ninfa Amalfi, que morreu prematuramente, e Hércules queria enterrar no lugar mais bonito do mundo, onde poder então assim imortalizá-la. Então ele fundou uma cidade a qual queria dar precisamente o nome de Amalfi. Já segundo as crônicas de Amalfitanum, Amalfi foi fundada no século IV depois de Cristo, na época do imperador Constantino, por um grupo de famílias romanas que, partindo para Constantinopla, eles foram surpreendidas por uma tempestade muito violenta no Mar Iônico, e aí eles foram obrigados a se refugiar em Ragusa, na Dalmácia. Após então essa breve parada, a navegação ela recomeçou. Ameaçados por frequentes incursões de vândalos, eles pensaram em se recuperar mais ao norte da costa atual, aonde descobriram um lugar bem protegido e rico em água, e decidiram então se estabelecer ali permanentemente. Após um assentamento inicial em Scala, um dos municípios que nós vimos antes, eles fundaram duas cidades nos vales abaixo, nos quais deram o nome de Amalfia, em memória da cidade lucaniana que foi abandonada, e Atrunum, que quer dizer água obscura por causa das rochas que pairavam sobre o Vale Estreito. Outra hipótese, gente, diz que o nome de Amalfi ele deriva do sobrenome de uma gens romana do primeiro século antes de Cristo, a Amarfia. No século I depois de Cristo, os restos da vila romana presente perto da catedral são de fato datados e constitui a primeira grande evidência de assentamentos em Amalfi. Já no século VI, na época da Guerra Grega Gótica, a cidade de Amalfi ela constitui o extremo sul do Ducato Bizantino de Nápoles, sobre o disfarce de Castro, uma vila fortaleza, né? A ausência de um poder central forte, a capital de Bizâncio era muito distante, deixou então amplo espaço para a emancipação administrativa e econômica de Amalfi, que em 1596 já era bispado. Então a liberdade sempre foi conquistada a um caro preço, a um preço muito alto. E em 839, Sicardo, que era o duque lombardo de Benevento, graças à traição de algumas famílias locais, ele conquistou a cidade, saqueando e deportando então grande parte da população para Salerno. Então, após divisões internas da corte lombarda,
Os Amalfi, 3 anos depois, conseguiram se reagrupar e se rebelar, infligindo então uma derrota aos lombardos, matando o Duque Sicardo e libertando os reféns de Amalfi que ainda estavam presos em Salerno. No dia 1º de setembro de 839 foi declarada a independência de Amalfi, então é uma data muito importante para eles, constituindo assim uma república autônoma e soberana. A sua grandeza, o seu tamanho, ele remonta aos séculos X, quando Amalfi se estabeleceu no campo político e comercial. Tanto que os seus navios, eles começaram a navegar pelos mares e ir sempre cada vez mais longe em busca de novos mercados. Os famosos arsenais, os maiores da época, inclusive, com especiarias, perfumes, sedas, tapetes preciosos que passavam ali pelo porto. Foi a primeira república marítima independente. Sua autonomia e o seu esplendor duraram até 1135, o ano que a cidade foi saqueada pelos ex-aliados de Pisa, que era a nova potência marítima emergente daquela época. Depois teve um tsunami em 1334 e a terrível praga em 1348, que aceleraram então o declínio do império. Então Amalfi perdeu a sua importância comercial, a sua independência, o seu status de república marítima. Amalfi e todas as outras cidades da costa amalfitana, que haviam sido lugares esplêndidos e ricos na história, a serem lidos, né, nos suntuosos palácios, adornados nos afrescos, nas igrejas, nas colunas e nas fontes, começavam então a se tornar um país mais modesto, privado da sua riqueza que vinha, né, do comércio marítimo, e retornaram então à economia tradicional que vinha da pesca, do artesanato e da agricultura. Somente no final do século XIX, com a afirmação do fenômeno turístico, Amalfi ela foi descoberta como destino para estudo e permanência de inúmeros viajantes estrangeiros. Foi assim que a paisagem, os monumentos e as cenas de vida cotidiana se tornaram uma fonte de inspiração para os escritores, para os pintores e artistas de toda a Europa. É a partir das primeiras décadas do século XX que o apelo exercido pelas belezas da paisagem dos lugares e as sugestões decorrentes do seu passado rico em história, eles atraem então gradualmente a atenção de um número cada vez maior de admiradores. Gente, por que eu conto tudo isso para vocês? Olha a importância da gente entender o que era esse país, como ele foi descoberto, quais eram as prioridades deles e o que ele se tornou agora. Se a gente não tivesse tido toda essa história, talvez hoje a Costeira Amalfitana ela não seria um ponto de turismo e não seria talvez um dos lugares mais lindos para se casar. Ela é super importante e eu amo contar essas histórias para que vocês entendam profundamente o significado e o lugar que vocês estão escolhendo para celebrar o amor de vocês. Casamentos religiosos na Costiera Amalfitana. Gente, todas as igrejas na costa amalfitana são católicas. É possível celebrar casamento protestante somente em locais privados, tá? Ao contrário, atenção, da ilha de Capri e de Sorrento, onde a diocese de Amalfi ela permite que casais que não residem na costa amalfitana celebrem o casamento também na igreja. E aqui algumas informações práticas para você organizar um casamento na costa amalfitana. É muito importante, gente, ter assistência na hora da parte burocrática, na hora da organização de viagens e da logística. Por quê? Porque a Costeira Amalfitana é um lugar complexo. Então, vocês tendo uma assistência, uma assessora, um wedding planner que ajude vocês na parte burocrática, na parte principalmente logística, é essencial. E outro conselho aqui para vocês:
Por favor, organizem o casamento com muita antecedência. Os locais mais bonitos da Costa Amalfitana, eles estão sempre em alta demanda. Então, em alguns casos, por exemplo, na Catedral de Amalfi, você tem que reservar com 2 anos de antecedência a data. Em Positano, os casamentos normalmente eles são celebrados na Igreja da Assunção, que é logo em cima da Spiaggia Grande. Já em Amalfi, elas podem ser celebradas na Catedral de Santo André. Já a Igreja de Pancrazio, em Conca dei Marini, é muito amada também pelos noivos, é mais íntima e é menor também. Em Praiano, em vez, temos a igreja de San Gennaro, que é muito cênico, muito linda, e graças a esse grande pátio da igreja que tem vista para o mar, fica a coisa mais espetacular a cerimônia. Todas essas igrejas, em particular a Catedral de Amalfi, são muito procuradas. Por isso eu sugiro a vocês que vocês tenham muita antecedência, pelo menos de 1 ano, 15 meses, para poder encontrar então a disponibilidade. Para realizar um casamento católico, é claro, nós temos toda uma burocracia de documentação que precisamos apresentar para que o casamento seja organizado, seja celebrado nas formas corretas e que seja validado também na Itália e no Brasil. Vimos alguns lugares, algumas igrejas para a gente casar no religioso, mas eu vou dizer aqui para vocês também alguns locais para casar no civil. Em Positano, por exemplo, a gente pode celebrar o casamento civil em lindos terraços com vista para o mar. Já em Amalfi, eles são celebrados dentro do antigo convento beneditino que remonta ao século XII. Em Ravello, por outro lado, a gente pode escolher entre o Palazzo Tolla, que é a sede do município, e os Jardins da Princesa do Piemonte. Então vocês imaginam, gente, qualquer lugar que a gente escolher para um simples casamento civil, ele se torna um conto de fadas nesse lugar incrível que é a Costiera Amalfitana. A Costa Amalfitana, em particular Amalfi, ela está localizada na foz de uma ravina profunda, no sopé do Monte Cerreto. E ela é cercada por falésias espetaculares e paisagens costeiras. Essa cidade, localizada a cerca de 40 quilômetros a sudeste de Nápoles, ela era uma república independente do século VII. A República Marítima de Amalfi era uma das 4 grandes potências navais, juntamente com Pisa, Gênova e Venezia. A catedral, ela tem uma magnífica torre sineira que remonta ao século XIII. O Claustro del Paradiso, que é perto da catedral, ela abriga mosaicos e pinturas antigas e 120 colunas construídas em estilo árabe. Um dos mosaicos em amarelo e azul, cascata de casas coloridas, torres, igrejas e ruas estreitas que descem para o Mediterrâneo. A cidade de Amalfi é um local espetacular para casamentos em qualquer época do ano. Outra cidadezinha maravilhosa é Ravello, que ela é situada acima da Costa Amalfi, tá? E ela é pequena, é um cantinho de paraíso, um lugar perfeito para casamentos românticos com vista assim deslumbrante. E ela é acessível somente após uma subidinha bem sinuosa de carro ou de ônibus. Então é uma oportunidade de ouro da gente relaxar com a sua atmosfera íntima e sem pressa mesmo. A cidade ela sempre foi um lugar favorito de artistas e de escritores. Foi aqui que Richard Wagner ele foi inspirado na trama e na cenografia da sua obra Parzival. Greta Garbo voou para Ravello por seu caso segredo com o amor com o músico Leopoldo Stokowski. Essa pequena cidade é um importante centro histórico e cultural que é sede também internacional da música de Ravello, que acontece todos os anos de março a dezembro. O outro lado da cidade, da praça principal, nós temos a mística e romântica Villa Ruffolo, que tem os jardins perfeitos, bem cuidados,
e é um prazer passear nesse lugar. É um lugar lindo para absorver uma atmosfera bem calma e pacífica. Então, planejar um casamento em Ravelo, gente, sendo um dos locais mais solicitados para casamentos elegantes e refinados. Então, olha os estilos de casamento que a gente pode fazer, é maravilhoso. E por isso que eu recomendo que vocês considerem de iniciar, né, toda a organização do casamento com bastante antecedência, pelo menos com 15 meses de antecedência, a fim, é claro, de encontrar a disponibilidade dos locais mais bonitos e poder hospedar também os familiares e os amigos em os hotéis bem localizados centralmente. As cerimônias de casamento civil em Ravelo, elas acontecem na prefeitura, como a gente falou antes, que fica localizada na parte superior da cidade. Então, caminhando alguns minutinhos a pé das outras principais atrações da cidade até chegar à prefeitura de Ravelo, que é um palácio encantador, que tem um pequeno jardim com plantas tropicais, com flores coloridas, com uma pérgola coberta de trepadeiras, que é bem típico, né, da costeira amalfitana. Não é necessário ter a residência para se casar nesse local, tá? Os casamentos acontecem geralmente pela manhã, à tarde, todos os dias da semana. Atrani, gente, eu sei que não é muito conhecida, mas é uma vila encantadora de pescadores na costa amalfitana. É a poucos quilômetros de Amalfi e de Ravelo. É a menor cidade do sul da Itália, vocês sabiam disso? E é um dos poucos lugares onde a estrutura típica de uma cidade medieval, ela foi magicamente preservada. Com seu labirinto, as suas ruas estreitas, os seus arcos, pátios e pequenas praças, Atrani, ela realmente merece ser listada entre as mais belas cidadezinhas da Itália. La Piazzetta, que é a praça central, ela é cercada por típicas casas branquinhas do Mediterrâneo, com uma atmosfera super agradável e animada, como se fosse um lounge ao ar livre. As casas, elas são construídas uma em cima da outra, característica também da Amalfi, e à noite, quando as luzes se acendem, a gente começa a ver esses barcos de pescas que saem da praia, e toda a vila, a gente, parece assim um presépio de tamanho real. Imagina que o nome Atrani, ele deriva da palavra etrusca atro, escuro. Então é um belo e impressionante ponto escuro, cercado por penhascos que se erguem no mar. Maravilhoso. Ela é tão pequena e tão rica de história. No início da Idade Média, Atrani ela era residência das famílias mais nobres de Amalfi. Os doges, que eram as mais altas autoridades da República Marítima de Amalfi, eles foram coroados nessa cidade, na igreja de San Salvatore di Birecto. Essa igreja antiga, ela remonta ao século X e leva o nome da cerimônia de coroação, quando o chapéu chamado Birecto, ele foi solenemente colocado na cabeça do doge. E a igreja, que é colegiada da Santa Maria Madalena, ela foi construída no século XIII em ação de graças à Virgem Maria por sua proteção contra os piratas saracenos. E ela tem essa belíssima cúpula coberta com azulejos de majólica, e um dos maiores e mais lindos símbolos de Atrani. Vale realmente a pena de visitar. Então, planejar, organizar um casamento em Atrani é, assim, maravilhoso, gente. Uma vila encantadora. E para que um casamento romântico nesse pequeno paraíso, cercado pelo mar e abençoado também pelo sol. Para ter a disponibilidade para um casamento de Atrani, não é um problema. Por quê? Você pode reservar até com alguns meses de antecedência. E os preços também dos locais das cerimônias, eles são mais baratos do que de outras cidadezinhas. E a acomodação, isso é bem importante, a acomodação mais próxima, então, para a gente se hospedar e hospedar os nossos hóspedes, é em Amalfi. Então, um casamento aqui é super mais fácil de se realizar, tá? Porque não é uma meta
tão turística quanto Ravello e Amalfi, como a gente falou antes. Então é uma cidadezinha mais isolada, mais íntima, ela é ideal para aquelas pessoas que querem um destino menos conhecido, mas mais igualmente bonito da Costa Amalfitana. E eu super recomendo a Trani como cenário de casamento. Cerimônias, elas acontecem no coração da cidade. Casamento civil na prefeitura e casamento católico na igreja, que é a colegiada de Santa Maria Madalena. Casamentos protestantes, eles acontecem numa igreja barroca, muito linda, com vista para o mar. Já cerimônias simbólicas, eles podem acontecer em vários lugares, com vista para o mar também. O que eu recomendo aqui, gente, para se casar, um entretenimento de música para o casamento em Atrani é o violão e o bandolim, né, que são típicos dessa cidadezinha. Então fica aí uma dica para vocês quanto à música da cerimônia. Sorrento é uma esplêndida cidade de frente para o mar, o Golfo de Nápoles, e é um dos locais mais solicitados. Se casar na famosa Vila Costiera de Sorrento é se deixar surpreender pelo sabor mediterrâneo, de suas ruas coloridas, dos seus bosques de citros e dos seus hotéis panorâmicos situados à beira do mar. Sorrento é um destino realmente popular, muito conhecido e querido também para casamentos, e possui o maior número de cerimônias de casamento do país. Os casais, eles viajam do mundo inteiro e escolhem essa bela cidade como local do casamento. Descobrir então quantas opções maravilhosas nós temos para organizar o casamento nessa cidade é realmente impressionante. É uma das cidades mais lindas do sul da Itália. Recepção de casamentos em Sorrento, elas podem ter assim um estilo super romântico. Então ter uma recepção ali em um restaurante animado ou um dos incríveis hotéis e vilas com vista para o oceano vai deixar com que a tua festa de casamento ela seja assim inesquecível. E a gente pode esperar também nada mais, nada menos do que a excelência da culinária mediterrânea, misturada com vistas espetaculares e uma atmosfera muito amigável. E existem lugares encantadores para uma recepção de casamento nessa pequena cidadezinha. Graças, é claro, essas imponentes falésias e essas paisagens ensolaradas. Segundo a lenda, gente, Sorrento é o lugar onde Ulisses ele foi tentado pelo canto das sereias. E talvez o chamado encantado nunca tenha perdido seu poder atraente, né? Mas a sua história é ainda mais antiga. Quando a beleza de Capri e de Positano ainda eram desconhecidas, Sorrento já havia sido descoberta pelos fenícios. E eles foram seguidos por gregos, por romanos, normandos e muitos visitantes famosos como Lord Byron, Goethe, Walter Scott, enfim. Quando Sorrento foi anexada ao novo Reino de Itália em 1861, aumentou o seu status como um dos resorts turísticos mais renomados da Itália. Então é fácil entender porque Sorrento tem todos os aspectos interessantes da Itália. A extraordinária beleza natural, a história, a excelência da comida, as compras, o shopping, né? E a simpatia também do povo que mora ali. Então, planejar um casamento em Sorrento, devido à sua enorme popularidade, eu recomendo aqui também de reservar com bastante antecedência o casamento. Maiori é uma cidade localizada no sopé das montanhas, perto de Minori. No início de um promontório rochoso que marca a fronteira sul do Golfo de Salerno. Maiori é uma cidade fabulosa, gente. Não é tão turística quanto os outros lugares que nós falamos. Na época da República Amalfitana, Maiori era uma das cidades mais fortes por causa da sua frota de navio e do grande porto.
é uma cidade que desenvolvia o comércio e a produção de bens como seda e madeira. Hoje, Maiori é uma pérola encantadora da costa amalfitana. É uma característica estância balnear com o mais longo trecho contínuo de praia e um passeio pitoresco, onde a gente pode passar férias e se relaxar em um ambiente super agradável. O diretor italiano Roberto Rossellini, ele filmou 4 de seus filmes na elegante Maiori. Então vocês imaginam que planejar então um casamento, ter Maiori como cenário do casamento de vocês. Graças à posição lendária que essa cidadezinha tem, que é protegida por um castelo e suas torres antigos, que ainda vigiam a cidade e criam esse lugar mágico para o casamento. O município de Maiori, ele permite casamentos em um esplêndido salão com afrescos super charmoso da prefeitura. É um edifício histórico na rua principal e em seus jardins também durante o verão a gente pode celebrar ali o casamento. A prefeitura ela está localizada na rua central de Maiori, a poucos passos do mar e dos melhores restaurantes também. Então tem uma logística até bem fácil para recepção depois. As cerimônias de casamento elas são geralmente comemoradas pela manhã de segunda a sexta e também na terça e na quinta pela tarde. E existem realmente excelentes restaurantes também ali onde a gente pode saborear a especialidade local. Conhecer essa cidade romântica, essa bela paisagem é uma escolha certa para o casamento, é um dos destinos que eu particularmente adoro para o casamento. Gente, a Torre Normanna é a maior e a mais antiga da Costa Amalfi. E essa torre ela foi construída entre 1250 e 1300. E ela representa o exemplo raro de uma torre aprimorada para localizar navios piratas do sul. Hoje essa torre possui uma divisória interna perfeitamente adequada para as necessidades da restauração, da recepção moderna e esplêndidos terraços para ter ali também a festa super romântica com vista para o pôr do sol do casamento. Então, banquetes de casamento ali podem ser feitos na Hall da Castelo Normanno ou se não na Bela Vista também, que tem a capacidade para 80 pessoas. No terraço medieval, à beira-mar com vista para o mar, a gente pode hospedar até 100 pessoas. A beleza fabulosa de suas localizações e os sabores da costa amalfitana e seus aromas abrem espaço para receitas e muitos livros de receitas também e guias de passeio enogastronômico. A costa amalfitana ela tem assim uma culinária de lamber os beijos, eu diria lá na minha Vitória. É incrível, gente, saber e ver que mesmo em poucos quilômetros de costa, as maneiras de cozinhar produtos locais, eles podem variar muito. Os mesmos ingredientes, amadurecidos sobre o mesmo sol, cultivados no mesmo mar, eles tomam sabores e cheiros diferentes, únicos e particulares. Cada cidade da costa amalfitana, isso é super interessante e super importante de vocês saberem, tem o seu próprio prato, o seu próprio modo de cozinhar e uma cultura culinária e gastronômica que caracteriza aquele lugar e da qual, é claro, eles são muito ciumentos. É claro, temos alguns pratos principais característicos. Por exemplo, os pratos do fruto do mar, eles são certamente o carro-chefe de uma terra que vinculou a sua fortuna no mar. Em Amalfi, por exemplo, ameixas frescas elas são servidas como condimento para a famosa massa artesanal, o cialatielli di Amalfi, né? Uma massa típica, rigorosamente artesanal, tá? Feita à mão. Que é ideal para qualquer tipo de molho. Por quê? Porque a sua textura particular ela absorve qualquer tipo de molho e enriquece o seu aroma. Outro prato típico que enriquece a culinária de Amalfi é a sopa marinada, que é cozida com legumes e galinha
em caldo. Tem como eu falar assim de todas as particularidades de todos os pratos típicos de cada município que nós vimos aqui hoje. O importante é que vocês saibam que cada lugarzinho tem a sua particularidade. A gente, por exemplo, se afastando um pouquinho, prosseguindo para um passeio gastronômico pela Costeira Amalfitana, a gente pode encontrar especialidades típicas de Minori, por exemplo, como a massa artesanal Nundunderi, que eles chamam, e a ricota local que caracteriza esse prato. Por exemplo, outros pratos que a gente pode saborear e que não vamos achar em nenhum outro lugar é o sarchiapone di Atrani, que é preparado com longos cilindros de abóbora, queijo local e carne picadinha. Outro, por exemplo, o prato de lulas com batatas de furore. Então, cada cidadezinha da costa tem a sua própria história traduzida, transformada em pratos que aprimoram o sabor de produtos típicos, deliciando assim o nosso paladar no dia do nosso casamento. Até os doces e os licores da Costa Amalfitana, eles são baseados em produtos típicos dessa terra. Uma das sobremesas que vocês precisam experimentar é a pizza roce, que é uma pizza dolce, feita com uma massa de biscoito manteigado, que envolve um recheio de frutas de estação, misturada com creme. E, enfim, outros vários tipos de pastelaria típica, rica em massas folhadas, caldas, creme de limão. São todas obras-primas da pastelaria de Amalfi. E não podemos, é claro, deixar de citar o bolo feito com ricota e pedaços de pera doce, que é uma das especialidades também. A pérola famosa de tudo isso são as delícias de limão, né, como sobremesa. Feito de pão de ló, coberto com uma camada de creme de limão. Então a sobremesa típica para assim fechar, né, uma refeição maravilhosa com chave de ouro. E todo o almoço na Costa Amalfitana, então qualquer lugar que vocês forem na Costa Amalfitana almoçar, então se almoçando vocês necessariamente têm isso, não pode então faltar no casamento de vocês, que é o famoso sfusato. O que é esse sfusato? Gente, o sfusato amalfitano é o limoncello, conhecido como limoncello, aquela delícia de um amarelo incrível que tem esse sabor intenso no nosso paladar, que eu já contei tudo para vocês sobre o limoncello no episódio quando eu apresentei para vocês a ilha de Capri, e não falei somente desse licor maravilhoso, delicioso, mas eu falei também de algumas decorações e alguns presentinhos, lembrancinhas que a gente pode usar também para com esse licor. Gente, chegamos ao final do nosso tour. Eu super espero que vocês tenham amado viajar comigo, porque eu amei viajar com vocês e apresentar esse cantinho lindo, mágico da Itália. E eu espero também do fundo do meu coração que isso possa ajudar vocês a escolherem com o coração e com a mente o local ideal para o casamento de vocês. Não é importante o local em si que vocês vão se casar, mas é importante que vocês conheçam a localidade em que vocês vão se casar. É isso que vai fazer muita diferença no casamento de vocês, é isso que vai trazer para vocês a experiência autêntica de um casamento made in Italy. E é por isso que eu estou amando de coração levar vocês junto comigo na minha malinha virtual para conhecer esses lugares. Então até a próxima!